do curso de Geografia e hoje nós vamos dialogar sobre a organização política administrativa do Brasil. Como se organizou essa divisão aqui dentro do nosso país? Qual o contexto histórico? Como vê a questão da República? E aí vamos entender um pouco de como se organiza essa divisão política administrativa. Então, o objetivo principal dessa aula é compreender como se estrutura a forma política administrativa do Brasil e como funciona a questão do federalismo. Federalismo nada mais é de como se estrutura e organiza o poder político dentro de um país. Aqui ao lado eu trago esse mapa bem conhecido, que podemos considerar que foi uma das primeiras divisões político-administrativas do Brasil, que foram as capitanias hereditárias, feita ainda no tempo do Brasil colonial, que dividiu o país em 14 regiões e foram doadas a seus donatários pela coroa portuguesa. Pois bem, se você não sabe mais, a República Federativa do Brasil é o nome oficial do nosso território. E aí nós vamos entender por parte se realmente somos uma república, se acontece o federalismo aqui dentro do nosso território, e depois juntamos tudo e analisamos. Vamos lá, república é uma forma de governo em que o cidadão escolhe seu representante. Pensa comigo, aqui no nosso país, Brasil, como é que nossos representantes são escolhidos? É da seguinte forma, né? Quando chega a eleição, a gente vai lá na urna, vota no representante que a gente escolheu, e se ele tiver uma quantidade de votos que a legenda dele eleja ele, ele é escolhido pela maioria dos votos. Então, república, ok aqui no Brasil. Vamos para a parte federativa, que quer dizer federalismo. Federalismo, na íntegra, quer dizer a forma de como organizar o poder político dentro do país, que acontece da seguinte forma aqui. Forma de organização política do país em que o poder central do Estado é compartilhado com unidades menores do território. Pensa comigo, Brasil, território, é um imenso território. Então, existem as divisões dos estados. Pernambuco, Alagoas, Paraíba e assim por diante. Federalismo quer dizer isso, a divisão do poder político dentro do nosso país, que se estrutura na seguinte forma. Os três poderes do Brasil, o executivo, legislativo e judiciário. Mas agora veio um insight que isso tudo aqui não aconteceu nos dias atuais. Toda essa estrutura aqui veio de ideias desde a da Grécia Antiga, já com Aristóteles, que pensava na trirepartição do poder, para não deixar o poder na mão de uma só pessoa. Que ele acreditava que o poder na mão de uma só pessoa geraria, como é que eu posso dizer, injustiças, né? Por exemplo, numa monarquia. Na monarquia, quem manda é o rei, as pessoas não podem eleger seu representante, o poder é passado de pai para filho e assim se perpetua. Então, Aristóteles já vinha com esse pensamento lá desde a Grécia Antiga, e esse pensamento também foi reforçado no ano de 1980 por um francês chamado Charles Montesquieu, na época do Iluminismo. E aí ele veio trazendo essa ideia e foi adotado pelos americanos e posteriormente por nós aqui no Brasil. Quando saímos de um Brasil colonial, depois Brasil Império, e chegamos no Brasil República e adotamos esse sistema de organização política administrativa.
Geografia no coração de todos, dando continuidade à nossa videoaula, que foi iniciada pelo nosso professor Robson Lima, e agora com esse que vos fala, professor Sandro Santana. Expondo um pouco sobre os três poderes do Estado. Nosso professor Robson Lima já deu uma breve introdução, e agora iremos entrar diretamente, de forma bem objetiva, como funcionam os três poderes do Estado. O Poder Executivo é o ramo do Estado responsável por administrar e governar, colocando em prática as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, e a sua principal função é gerir os interesses públicos, executar políticas públicas e garantir o funcionamento dos serviços essenciais à sociedade. No Brasil, o Poder Executivo é exercido em âmbito federal pelo Presidente da República, com auxílio dos ministros de Estado, pelos governadores, sendo auxiliado pelos secretários estaduais, e nos municípios pelos prefeitos, com auxílio dos secretários municipais. Esse poder atua diretamente na condução do país, buscando atender às demandas sociais e promover o bem-estar coletivo de toda a sociedade. O Poder Legislativo é o ramo do Estado responsável pela elaboração, discussão e aprovação das leis que organizam a vida em sociedade, além de criar as normas jurídicas. Cabe a esse poder fiscalizar as ações do Poder Executivo, garantindo que o governo atue dentro dos limites da lei. No Brasil, o Poder Legislativo é exercido em nível federal pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados, pelas Assembleias Legislativas ou deputados estaduais. E nos municípios, pelas câmaras municipais ou Câmara de Vereadores, como é popularmente conhecida. Dessa forma, o Legislativo representa os interesses da população e desempenha um papel fundamental no fortalecimento da democracia em todo o país. O Poder Judiciário é o ramo do Estado responsável por interpretar e aplicar as leis, garantindo que sejam cumpridas e resolvendo conflitos entre cidadãos, instituições e o próprio Estado. Sua principal função é assegurar a justiça, proteger os direitos fundamentais e manter a ordem jurídica. No Brasil, o Poder Judiciário é composto por diversos órgãos, como tribunais estaduais e federais, CNJ, e tem o Supremo Tribunal Federal como instância máxima. Ao atuar de forma independente, o Judiciário contribui para o equilíbrio entre os poderes e para a consolidação do Estado democrático de direito. Assim, finalizamos uma videoaula e agradecemos a todos. Fiquem com Deus.